As doenças a serviço da vida. No meu trabalho de consteladora, terapeuta sistêmica, eu recebo algumas pessoas que vêm constelar por sintomas físicos, né? Por situações de doenças, ou são doenças que já estão na família há muito tempo e a pessoa tem medo de ter aquela doença, por exemplo, câncer, né? É uma doença que as pessoas têm medo atualmente. Não é uma doença que a humanidade, as famílias lidem com facilidade. Tem grande temor. E outras doenças como a esquizofrenia, as doenças mentais, a depressão, são todas doenças que chegam com muita frequência no meu consultório. Então eu fui olhar para elas e o Bert já tinha olhado por que as pessoas adoecem fisicamente. O que está por trás de um ceder do organismo, né? Mesmo que aquela pessoa seja mais jovem, esteja no momento da vida que ela está para ter abundância, né? Abundância na saúde. Mas não tem. E aí ele foi também buscar um outro alemão, né? Que chama-se o Hammer, que construiu a teoria, né? Foi estudar as doenças a partir do emocional. E o Hammer diz assim, que é uma das bases para a gente olhar o movimento de uma doença na constelação familiar. Toda doença, ela tem antes, toda a dinâmica biológica, ela tem antes uma dinâmica emocional. E nessa dinâmica emocional, o corpo tem uma ligação imediata, porque o nosso corpo, ele não é só isso que a gente enxerga, né, a olho nu. Ele é muito mais. Nós temos outros corpos que nos habitam, vamos chamar assim, que a gente não tem essa percepção cotidiana, né? E esses corpos emocionais, eles estão a serviço desse corpo, vamos chamar assim, que tem essa massa óssea, líquida, e esse peso, assim, essa massa que anda, né? Que a gente está vendo aqui a olho nu. E a doença, ela acontece assim, dessa forma, quando nós não estamos conectados, estamos ligados a tudo isso que nos habita. Então, se a gente perceber, a humanidade está muito doente. A gente pode dizer assim, está muito doente. Porque está muito desligadas da origem. E por que quando nós nos ligamos da nossa origem, daquilo que nós somos, nós nos ligamos da nossa força, da nossa essência. E então, por que as doenças apareceram à vistas tanto do Hammer quanto do Bert? Justamente, vamos chamar assim, para nos fazer um favor, nos avisar, olha, você não está no caminho da sua vida, ou você não está vivendo, você está fazendo qualquer outra coisa menos viver. Então, é desta forma que as doenças atuam, até as doenças mais pesadas, né? Hammer percebeu que para cada doença tem uma emoção ali escondida. E aí entram as constelações. O que Hammer observou, por exemplo? O câncer de mama tem uma correlação emocional. São aquelas mulheres que desenvolvem o câncer de mama. Nas pesquisas do Hammer, ele percebeu que é uma dinâmica biológica daquelas pessoas, daquela geração, que são filhos daquelas mulheres que, de alguma forma,
estavam saindo para o mundo do trabalho, né, nesse mundo que a gente chama de evolução, e tiveram dificuldades em amamentar os seus filhos, porque a dinâmica do trabalho exigiu que elas fossem para o mercado. Então tirou da mulher essa possibilidade dela ficar na maternidade, mais especificamente, e não amamentou. Ou ainda aquelas mulheres que também não queriam muito, não estavam preparadas para amamentar, e aqueles filhos o receberam ou não receberam no peito, tiveram um entendimento, rejeição. Então, quando Hammer percebe que esse trauma de não ter sido recebido pela mãe, não ter sido amamentado, ela teve mais disposição para desenvolver o câncer de mama. E outros exemplos, ele catalogou todos os tipos de câncer, tem uma dinâmica emocional que liga àquela dinâmica biológica. E quando a pessoa chega na constelação, por exemplo, com uma doença, a gente percebe que a doença ela está a serviço naquela família de avisar algo. Se a gente for prestar atenção, toda vez que tem uma doença na família ou naquela comunidade, a família se mobiliza em torno daquilo, as pessoas prestam atenção. E ali existe uma cura, né? Um movimento de cura. Se a gente pegar a atualidade, hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia. Se a gente for olhar, muita coisa, muita cura aconteceu e está acontecendo em torno da pandemia. Porque é algo que nos atingiu fisicamente. E se a gente for analisar, daqui a pouco a gente vai ter mais dados para analisar o serviço que a pandemia está prestando para a humanidade. Muitas pessoas se adoecem na pandemia porque já estavam doentes emocionalmente em várias questões. Uma das minhas observações, por exemplo, que quem tem muito medo de alguma coisa na sua vida, a chance que a pandemia tem, o vírus, se alojar nela é bem maior. Porque o medo, ele traz uma fragilidade, inclusive de se colocar na vida, de se cuidar na parte de alimentação, a pessoa se distrai. O medo é algo que distrai a pessoa no seu dia. Então, é muito rico essa parte onde a pessoa pode chegar numa constelação e ter a coragem de dizer: eu vim constelar uma doença que é histórica na minha família e que eu estou com os mesmos sintomas. Os sintomas, eles vão trazer para o corpo um alerta, já acende uma luz amarela e a pessoa tem as condições de seguir aquela luz e ir até onde é a origem da sua questão. Tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim do Hammer, né? A cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa no nosso íntimo e passa para o nosso corpo, né? Que eu acabei de falar. Ela, quando chega no corpo, ela já está sistematizada. E como que as constelações podem auxiliar então na doença? Ela vai fazer o movimento para onde aquela doença leva e está a dor daquela família. Geralmente as doenças, pelo que eu tenho observado assim no consultório, é que as doenças trazem uma verdade que estava excluída no sistema familiar. Já constelei pessoas que a doença tinha a ver com um excluído da família. Já constelei pessoas que a doença tinha a ver com um sentimento que estava oculto, de culpa, de medo. Também de pessoas que estavam querendo ter um outro tipo de vida, né? Mas faltava coragem para romper com aquele padrão, que é muito importante, né? E a doença estava ali avisando: você precisa fazer algo para a sua vida. Então, para nós consteladores, a doença, ela esclarece
ela traz um benefício, mesmo que isso tenha uma dor ali posta. E aí a pessoa pode perceber que ela pode buscar uma saída.